Hoje no programa Interbusiness você vai ter 3 dicas, 3 princípios de ouro do Jack Canfield, o cara que conseguiu colocar 7 livros na lista de best-sellers do New York Times em um único dia. Não perca o programa, está muito interessante, falando sobre produtividade de equipes e pessoas. Eu te aguardo. Começando mais uma vez o programa Interbusiness, falando sobre como aumentar a produtividade de pessoas e equipes. Esse tema eu te disse que eu escolhi, você aqui que nos prestigia na TV Araçatuba, escolhi esse tema porque é importante, porque é central, porque é crítico no nosso momento econômico, no nosso momento social, tanto no Brasil como no mundo. Produtividade é a palavra da vez e produtividade não acontece sem pessoas comprometidas, sem pessoas com alto nível de desempenho, sem líderes capazes de motivar e envolver pessoas em processos de alto desempenho. Olha quanta coisa interessante que nós estamos propondo para você. Já quero começar esse programa agradecendo mais uma vez a audiência aqui na TV Araçatuba, em nome de toda a equipe que nos dá apoio, aos nossos patrocinadores, e você, mais uma vez, é muito bem-vindo aqui no programa Interbusiness. Vamos começar o programa de hoje? Olha aqui, então o tema é esse, são os princípios da performance, tudo o que você precisa saber para melhorar a sua capacidade de realizar o objetivo. É importante isso? É importante você ser capaz de alcançar as coisas que você busca e deseja na sua vida pessoal e profissional? É muito importante, não é? Então, vamos começar? Primeiro slide. Já falei para vocês aqui algumas diferenças entre um grupo, que são pessoas que simplesmente trabalham juntas, em uma equipe que tem disciplina e tem um líder, que nós chamamos de disciplina da equipe do líder único, e falamos sobre as equipes verdadeiras, que são aquelas equipes que não trabalham com uma liderança rígida, mas tem flexibilidade, por exemplo, o Google, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Coaching. Então, algumas premissas fundamentais. Compreendendo a falácia do consenso. O que eu quero dizer isso? Quantas vezes você no seu trabalho vai fazer alguma coisa e não fica tentando fazer todo mundo concordar? Quantas vezes uma pessoa que discorda de um ponto de vista seu ou de uma outra pessoa que trabalha dentro da tua empresa, da tua equipe, para o trabalho, tudo não anda, as coisas ficam estagnadas, porque existe uma mentira, existe uma farsa, existe uma enganação, existe uma acomodação, que é esta acomodação quando não existe liderança forte, efetiva, de que todos precisam concordar. Eu estava há 15 dias atrás desenvolvendo um projeto com mais 7 consultores em São Paulo para uma ONG, e nós tínhamos uma ideia de projeto, só para você ver a importância disso na prática. E nós tínhamos um orçamento de uma empresa americana que quer investir no setor no Brasil, e nos convidaram para bolar um pré-projeto para esse capital, 50 milhões de dólares. Eu estava com mais 7 consultores, pensando em desenvolver uma estratégia que funcionasse e gerasse recurso para pagar esse dinheiro. E logo de cara eu dei uma ideia, os outros não concordaram, e depois de muita briga, 5 estavam concordando com o que eu tinha dito, 1 não concordava, e nós passamos um domingo inteiro discutindo, até que depois de 11 horas o último concordou, e exatamente a proposta que eu tinha feito nos primeiros 15 minutos da nossa reunião. Eu te pergunto, você acha que é preciso ficar 11, 12 horas, uma semana, um mês para tomar uma decisão, porque uma pessoa não concorda com o que você disse? Então, esse é um exemplo prático do que nós vamos desenvolver no assunto, no tema de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui no slide, a crença de que o consenso deve prevalecer destrói o resultado. Acabei de te falar que destrói o resultado, porque você perde tempo, você não caminha, você dá o poder para qualquer um bloquear o andamento de uma performance, o andamento de um processo, o andamento da empresa como um todo. O acordo ideal leva líderes e liderados à acomodação. O acordo ideal o que é? É justamente isso. É você ficar lutando para todo mundo ficar feliz, para todo mundo concordar, para todo mundo se sentir bem, para todo mundo se comprometer em função do objetivo, e simplesmente isso é muito difícil de acontecer, principalmente quando você tem prazo, quando você tem altos custos envolvidos, quando você tem
é pressão de fornecedores e de clientes e dos teus próprios gestores. Não dá para ficar buscando consenso. Preste muita atenção no programa de hoje, para você que trabalha com pessoas, porque eu tenho certeza que você vai ter ganhos importantes. Próximo slide, por favor. Então, aquela abordagem do tudo ou nada, de dar poder de veto a cada integrante da equipe freando o processo. Acabei de falar isso. O que é o tudo ou nada? Ou todo mundo concorda, ou a gente não vai fazer nada dentro dessa empresa. Isso é um absurdo. Todos querem ser respeitados, ouvidos e influenciar positivamente o processo. Mas isso não é consenso. Preste atenção. Muitas vezes o que falta é a habilidade de respeitar pessoas. Muitas vezes o que falta é a sua capacidade de ouvir atentamente, de fazer as pessoas se sentirem valorizadas. Mesmo que elas não concordem, quando elas são ouvidas, quando elas são valorizadas e quando elas podem construir, integrar alguma coisa, colocar alguma coisa da sua capacidade junto do grupo, partilhando este interesse, mesmo não concordando, as pessoas podem ser muito produtivas. É isso que nós vamos te mostrar nesse programa. Líder que busca constantemente o consenso é um líder fraco. Preste atenção. Eu convivo em muitas empresas aqui, eu convivo em empresas fora daqui, em São Paulo, em Belo Horizonte, e a gente vê muito isso. A falta da liderança, a falta da convicção, a falta de uma pessoa que tenha clareza, transparência e que saiba dar valor de verdade nas pessoas que estão em volta, faz com que as pessoas, por medo, fiquem buscando acomodar. E elas têm medo de brigar por suas ideias, elas têm medo de colocar os seus pontos de vista com clareza. Então, isso vai minando a capacidade de você produzir um resultado surpreendente, de fazer as pessoas trabalharem com máxima potência, tá certo? Próximo slide, por favor. Falsa premissa. Olha um grande problema aqui que a gente enfrenta, que muitas vezes você que é uma pessoa de fé, como eu, que tem a sua crença, muito cuidado, porque muitas vezes até a forma como as coisas são colocadas na nossa educação, nas nossas religiões, elas são negativas na hora de você empreender um negócio, na hora de você trabalhar com pessoas, porque você pensa que todo conflito é negativo. Não existe mentira maior do que essa no mundo de negócio, no mundo da performance, do desempenho, da realização de coisas importantes na tua vida pessoal e profissional. Se você acha que o conflito é negativo, você precisa, uma coisa que eu já disse aqui há muito tempo atrás, quando eu fui trabalhar em São Paulo, na Credit Card e no Citibank, você precisa engrossar o couro, você precisa deixar um pouco as tuas sensibilidades de lado, você precisa deixar de ser excessivamente emocional, sensível para o pensamento e o sentimento das pessoas quando elas discordam de você, principalmente quando você tem convicção que te sustenta, que te apoia, que te faz avançar. Então vamos voltar para o slide aqui. Fato, equipes de alta produtividade produzem soluções de alta qualidade e criatividade por meio do conflito. Equipes preparadas para trabalhar com o conflito, que sabem viver e conviver com problemas de forma positiva, são de fato as equipes que mais produzem, as empresas que mais produzem, os relacionamentos mais sinceros, e você então passa a conviver com gente que você discorda em algumas coisas, elas discordam de você em algumas coisas, mas existe um profundo respeito, mas existe um entrosamento verdadeiro, mas existe cumplicidade no trabalho e existe verdade nas relações pessoais e profissionais. Preste muita atenção no tema de hoje, estou te pedindo isso insistentemente, porque eu sei que isso não é fácil e de fato a gente encontra muito pouco nas empresas hoje em dia. Próximo ponto. Equipes de baixo resultado, grupos que não são equipes verdadeiras, são pessoas que estão juntas ali num lugar, cada um fazendo o seu interesse, fazendo do seu jeito, sem um objetivo comum, sem uma meta, sem respeitar prazo. Elas acomodam problemas, ou seja, ao invés de colocar as coisas em cima da mesa com clareza, dizer o que tem que ser dito, colocar as divergências, falar os pontos de discordância, elas ficam fazendo acomodações. Elas cedem aqui verbalmente
Na verdade, elas não estão concordando, mas elas fingem que estão concordando para evitar o conflito. Isso é extremamente destrutivo nas empresas e isso acaba com a qualidade, isso acaba com a tua chance de ser uma pessoa vencedora na vida pessoal e profissional. Mais uma coisa importante. Equipes verdadeiras integram, incorporam o melhor dos dois lados. Quando você tem uma pessoa que discorda de você, que é um oponente, se você compreender profundamente o porquê da discordância e se você conseguir fazer com que ela compreenda o seu ponto de vista profundamente e ela for capaz de até dizer para você o que você pensa a respeito de um determinado problema, vocês têm, portanto, clareza cada um do ponto de vista do outro. E as pessoas que conseguem produzir coisas extremamente positivas na vida, elas conseguem juntar esses dois pontos em uma solução. Esta é uma habilidade fundamental para você prosperar. Então, mais um slide, por favor. Tá bom o programa de hoje? O programa de hoje está te dando algumas reflexões importantes para você utilizar no seu dia a dia profissional? Então, por favor, fique aí, não perca o segundo bloco do programa Interbusiness. Se você lembra aqui do módulo Trabalhando com Pessoas Difíceis, lembre-se daquela pessoa que a gente identificou, a pessoa sim, que é aquela pessoa que concorda com tudo que você pede, concorda com tudo que você pensa, concorda com todas as mudanças propostas, concorda com tudo que você pede para ela fazer, mas de fato ela nada faz. Então isso é um exemplo que está ligado ao tema de hoje, de pessoas que têm comportamentos que são destrutivos e não permitem o alto desempenho. Pessoas que não são sinceras, pessoas que não são verdadeiras, pessoas que estão ali fazendo o que eu chamo de jogo do contente. Sabe o jogo do contente? Está tudo bom, está tudo lindo, mas ela de fato não está entregando o que promete, não está performando, que a gente costuma chamar no mundo empresarial, mas está ali, na verdade, até subtraindo o valor de algumas pessoas que estão muitas vezes interessadas em fazer um trabalho bem feito e um trabalho muitas vezes de alto desempenho. Então, vamos voltar para o slide aqui, vamos aprofundar a ideia da importância que nós temos de ter consciência de por que o consenso é uma coisa que nós não devemos evitar no mundo profissional e até na nossa vida pessoal. O desafio da equipe é aprender com os conflitos e crescer, não ser destruída por eles. Eu tenho o hábito de dizer, e eu também tenho bastante problema profissional, bastante problema de relacionamento, mas eu digo para as pessoas com que a gente tem problema no dia a dia, no trato. Eu falo assim, olha, a partir do momento que nós tivemos um primeiro problema, você pode ter certeza, o nosso relacionamento vai melhorar. Os problemas existem para a gente crescer, para a gente melhorar e não para a gente ficar fazendo carinha de dodói, carinha de tristinho, de bravo, de desanimado, né? Porque a gente tem problema. Muito pelo contrário. O problema, todos os problemas, escondem por trás de si uma grande bênção, um grande benefício para a gente crescer e ser pessoas melhores, mais produtivas, mais felizes e que entregam mais para as pessoas que estão à nossa volta. Não é isso? Voltando para cá, então, nós não podemos ser destruídos pelos problemas e conflitos, mas tirar grandes soluções dos mesmos. Então, para integrar pontos de vista opostos, que eu falei, como que você pode fazer no seu trabalho, como que você pode conviver com uma pessoa que pensa completamente diferente de você? Quando a tua equipe, por exemplo, não concorda com o ponto de vista do chefe imediato, ou do diretor, ou do cliente que você está negociando uma solução, como que você pode usar isso para vender melhor? Olha que coisa importante. Como você pode usar esta informação para ser um profissional da área comercial melhor? São muitas nuances que você pode melhorar na tua competência profissional a partir do tema de hoje. Então, para integrar pontos de vista opostos e conseguir uma solução, 3 passos são fundamentais. Você deve ter dentro do teu negócio, deve buscar uma orientação comum, um benefício comum, um objetivo compartilhado. Isso é fundamental. Segunda coisa, dentro da tua equipe, dentro da empresa, as metas devem ser claras e os diálogos devem ser integradores.
as coisas têm que ter qualidade, as coisas têm que ter prazo, as coisas têm que ter indicadores de desempenho, que eu falei, os KPIs. Eu te dei aqui neste programa, neste módulo, algumas coisas importantes para você avaliar e medir as suas metas dentro da sua empresa, nos programas anteriores, tá certo? E as conversas devem ser integradoras, ou seja, eu discordo de alguém, a pessoa discorda de mim, mas eu compreendo profundamente o ponto de vista dela, eu sou capaz até de defender os pontos de vista dela numa simulação, por exemplo. Em direito se faz muito isso, quando as pessoas estão se preparando para se tornarem advogados, juízes, né? A área da magistratura faz muito isso. Você troca de lado para que as pessoas possam vestir a pele do outro. E vestindo a pele do outro, você fica muito mais hábil para encontrar a solução. Olha que coisa interessante do direito que nós estamos usando aqui, porque é verdadeiro. Então, mais um ponto, se você é capaz de diálogos integradores, você é capaz de compreender o ponto de vista do outro e deixar claro e fazer ele entender completamente o seu ponto de vista e manter o respeito mesmo discordando, e se junto a isso você somar disciplina, você então está na condição de criar soluções muito melhores para o teu negócio, para a tua vida, para o teu trabalho, para os seus objetivos pessoais e profissionais. Não é isso? Então, se tudo isso existe, não será necessário acordo intelectual e emocional total. As pessoas não precisam concordar com 100% do que você diz. Você não precisa concordar com 100% e se sentir completamente confortável com uma rota que está sendo traçada. Porque você está sendo respeitado, você está sendo ouvido. Ao mesmo tempo, você é capaz de ouvir atentamente e você é capaz de respeitar profundamente as pessoas que discordam de você. Já te disse e vou te dizer mais uma vez. As pessoas que discordam de nós são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Porque elas mostram muitas vezes os pontos que nós precisamos melhorar, os nossos defeitos ocultos para nós mesmos, mas que são muito visíveis para quem está à nossa volta. Ponto importante esse. Então, mais um slide, por favor. Então, se nós temos disciplina, se nós temos a compreensão do ponto de vista das pessoas que estão à nossa volta, se nós somos capazes de falar claramente o que a gente pensa, e se a gente não fica tentando evitar o conflito por medo, por falta de maturidade, por falta de experiência, por falta de responsabilidade, a gente então consegue respeito mútuo. Se desenvolve onde existe compreensão compartilhada. Quando nós temos um objetivo e uma compreensão de uma situação que é maior do que a nossa necessidade pessoal. E a gente sabe que aquilo sendo realizado, a gente foi capaz, por exemplo, de não concordando integralmente com alguma coisa, não pensando que uma decisão é 100% correta, mas nós aceitamos partilhar daquele processo e conseguimos realizar um objetivo, mesmo sem estar emocionalmente muito confortáveis, mesmo sem concordar totalmente e intelectualmente com a solução adequada. Faça isso na sua vida profissional. Reflita sobre isso. Se você não é uma pessoa que vive o tempo inteiro querendo concordar para você se sentir confortável ou querendo que os outros concordem com você, para você se sentir confortável. Então, as diferenças não podem impedir a compreensão comum compartilhada. Nós somos seres diferentes, mas podemos alcançar um nível de compreensão comum com as pessoas que estão à nossa volta. Tem dois tipos de divergência. As divergências esclarecidas são aquelas que eu sei explicar o ponto de vista do outro claramente para as pessoas que estão à minha volta. Eu não concordo, mas eu sei exatamente como aquela pessoa chegou àquela conclusão, eu sei os detalhes que levaram àquela conclusão, eu sei as emoções que levaram àquela decisão e eu sei a história que completa a experiência de vida da pessoa que justificam, somadas todas essas coisas, a decisão que está sendo tomada e a opção de não concordar que aquela pessoa manifesta. Eu tenho consciência completa disso. Então esta é a chamada divergência esclarecida. Sei explicar os motivos do oponente, mesmo sem concordar. Próximo slide.
Outro tipo de divergência, a divergência não esclarecida. Não sei explicar e não tenho interesse ou capacidade de compreender o problema nem as pessoas que estão à minha volta. Esse aqui realmente é o caminho do fracasso da equipe. Se você não compreende as pessoas, os motivos das pessoas, é melhor você se preparar e encontrar caminhos para você se tornar um especialista em relacionamento humano. Isso muda a sua vida. Então, para a gente ter diálogos chamados diálogos integradores, que são esses diálogos que permitem que pessoas que pensam coisas diferentes, que têm pontos de vista diferentes, consigam chegar a uma solução muito melhor. Preste atenção. Quando você consegue diálogos integradores, pessoas que pensam diferente, falando o que pensam, discordando, discutindo abertamente, compreendendo o ponto de vista do outro, elas chegam numa solução muito melhor do que a que elas tinham individualmente antes do conflito. Olha que coisa bacana, por isso que eu te digo a importância de saber trabalhar com conflito, por isso que eu digo que nós não devemos levar as coisas para o lado pessoal, por isso que eu te digo para você que é muito sensível, engrossar um pouco o couro, porque a vida é dura e, como disse, eu não sei se foi o Steve Jobs que disse isso, a vida é dura, acostume-se com isso, né? Então, é importante a gente pensar nessas coisas. Então, para ter diálogos integradores, o que eu devo fazer? Estimule que todos sejam capazes de explicar os pontos de vista opostos em profundidade. Todo mundo deve falar o que pensa, sinceramente, não deve deixar nada sem ser dito. Busque solução que melhor integre as diferenças. A partir do momento que as pessoas disseram os pontos de vista que são diferentes, o que você e as pessoas que estão à sua volta podem aproveitar da opinião que as outras pessoas disseram que você não concorda? Como que você pode juntar pontos de vista diferentes do seu numa solução muito melhor do que a sua, mas que também respeite algumas coisas do seu ponto de vista? Próximo slide. Programa interessante, um programa um pouco tecnicamente, um pouco mais simples do que os anteriores ao falar com equipes. E eu te peço que aguarde a gente voltar no Interbusiness para concluir esse módulo. Não perca o vídeo do Jack Canfield, que eu tenho certeza que são coisinhas muito simples, mas que se você fizer, vão te ajudar a mudar o teu resultado e te atingir os objetivos. Me aguarde, o Interbusiness volta já já. Retornando ao programa Interbusiness, vamos aqui para o slide para a gente concluir o programa de hoje. Então, mais um ponto importante para você ter diálogos produtivos quando você tem problema, quando as pessoas não concordam com você, quando você não concorda com as pessoas e isso gera um imobilismo, gera um ponto de travamento, as coisas simplesmente não andam mais. Estou te dando dicas para você resolver esse tipo de situação. Olha lá. O terceiro ponto, evite solucionar problemas importantes por meio de concessões mútuas. Você não tem que ficar entregando, cedendo, nem fazer a outra pessoa ceder na pressão para resolver problema. Não é fazendo concessões que você vai conseguir muita coisa importante. Sabe por quê? Porque a concessão é o seguinte, a outra pessoa vai ceder para você o que não vale nada para ela. Certo? Vamos ser sinceros. E você vai ceder para outra pessoa algum ponto de vista que não tem importância nenhuma para você. Então, quando duas pessoas cedem o que não interessa para nenhum dos dois lados, a resposta, a construção, a solução que se cria é muito ruim. É muito ruim. Preste atenção nisso. Não adianta ficar entregando para o outro o que não tem valor. Isso é a concessão mútua. Isso impede uma equipe de ser altamente produtiva. Isso faz um cliente insatisfeito. Isso faz uma empresa quebrar. E ponto final. Este é um dos maiores problemas em gerenciar pessoas que nós temos enfrentado na nossa vida profissional. Vamos voltar para cá. Então, a solução que eu estou te propondo, a solução que é técnica, é uma solução testada na vida profissional, é uma solução que nós vemos que o mundo aprendeu que funciona melhor desse jeito. É a solução por meio da compreensão compartilhada. Você compreende o ponto de vista da pessoa que é o seu oponente, compreende profundamente.
E mesmo discordando, faça com que os seus oponentes sintam que as suas opiniões são compreendidas e respeitadas. Compreenda profundamente as pessoas que mais te desafiam, mas faça também com que elas te compreendam. Não permita que os seus relacionamentos, as suas decisões sejam tomadas sem você mergulhar profundamente na alma e na essência do conflito que você está enfrentando, seja ele pessoal e profissional. Tá certo? Próximo slide, por favor. Então, reconheça que as pessoas que estão à sua volta estão fazendo o que elas têm de melhor naquele momento e na cultura que foi instalada, que agora você já está recebendo instrumentos e ferramentas para mudar. Reconheça o esforço da equipe e seja capaz de apoiar as decisões e ações necessárias sem ter que concordar 100%. Você já compreendeu os motivos, as pessoas compreenderam os seus motivos, existe respeito, existe transparência, então a gente pode caminhar. Considere-se mutuamente responsável pela decisão da equipe, mesmo discordando dela. Acabei de falar isso. Se apenas fingir e não se doar 100% à a equipe pode sentir que você discorda por inflexibilidade. E falta de apoio integral é inadmissível no alto desempenho. O que isso quer dizer? Quando a gente começa a fazer o tal do jogo do contente, que é aquela pessoa que não concorda, mas finge que concorda, não aceita, mas finge que aceita, e ela vai fazer o quê? Ela vai minar, ela vai ter uma conduta, um trabalho desalinhado com a equipe, e as pessoas vão perceber que você não está se doando 100%. E se você não se doa 100%, mesmo não concordando, mesmo não aceitando, isso é um problema muito crítico, porque as pessoas vão perceber que você é inflexível, que você só faz do seu jeito, que você só aceita trabalhar no seu método. Quanta gente tem assim, né? Quantos empresários, quantos gestores nós temos nesse país, quantos funcionários nós temos nesse país que fingem concordar para minar o processo, que só conseguem se comprometer quando as coisas estão exatamente do jeito que eles querem que seja. E não são transparentes para dizer, eu não concordo por causa disso, disso, disso. Eu discordo do que você está dizendo por causa disso, disso. Eu acho que a sua decisão vai piorar esta empresa, ou a nossa família, ou o nosso relacionamento pessoal. Porque eu me sinto assim, eu vejo assim, eu penso assim. Agora eu quero te ouvir. Agora você me diga profundamente o que você está pensando, a sua experiência e o que eu te disse agora, o que você pensa, e me mostre que você é capaz de dizer e se lembrar de tudo que eu acabei de te dizer. Aí você começa a compreensão compartilhada, tá certo? Então, não adianta fingir, as pessoas vão ver que você está fingindo e isso é inflexibilidade e alto desempenho se constrói com pessoas que estão completamente comprometidas, inclusive com que elas não concordam 100%, emocionalmente e intelectualmente, mas estão vinculadas ao grupo, estão vinculadas ao objetivo, porque existe transparência e existe respeito, tá bom? Então, próximo slide. Agora são as reflexões para o desenvolvimento da equipe, mas antes disso, assista aí o vídeo do Jack Canfield. Jack Canfield é hoje uma das maiores autoridades em performance, uma das pessoas que mais conseguiu fazer empresas serem bem-sucedidas e ainda consegue, e pessoas também nos seus objetivos pessoais têm sido transformadas pelos livros, pelos ensinamentos e pela sabedoria dele. E você aqui na TV Araçatuba, como sempre, recebendo informações de altíssima qualidade. Assista o vídeo e eu volto para as reflexões e para encerrar o programa Interbusiness de hoje. Now, how many people here, if you could double your income and double your time off in 3 years or less, would be interested in learning how to do that? Okay, good response. We're talking to the right crowd. So, basically, how do we do that? And I first of all want to tell you that it is possible, because a lot of times people go, well, how do I know I can really trust you?
Well, I've done it in my own life, and I've taught hundreds of thousands of people to do this around the world. Just a couple of quick little stories here. We work with a company called RE/MAX of Indiana. It's a real estate company. And we taught them these principles. And in the first year, 65% of the people doubled their income. By the end of the second year, over 85% of the people had doubled their income. And the company had doubled its total revenues. And went on, many people tripled and quadrupled their income in 2 years or less, okay? In my own life, here's one of my students, Scott Schilling. He said, I took your training and I learned these principles. And literally, he said, I made 22% of my 365-day salary in just 2 days after working with you. Now think about that. That's a fifth of his yearly income in 2 years. I mean, 2 days rather. Look at my own life. I have a Guinness Book of World Records. I had 7 books appearing on the New York Times bestseller list on the same day. Stephen King was the only guy that had 6 before that. And he had done that book, The Green Mile, and it came out in 6 chapters. No one's ever done that since. Here's a check written to me for $1,130,328.35. It's the first check our publisher had ever written for $1 million. He actually put a smiley face in his signature, if you can look real. He was so happy to have to write that kind of check. And that represented 3 months of book royalties for the first Chicken Soup for the Soul books. And that year, Mark and I both made $6 million. My co-author and I split a $12 million royalty on that. Now, I share that with you not to impress you about me, but to impress upon you. If little Jack Campfield, who grew up in Wheeling, West Virginia, and who graduated from the half of the class that made the top half possible, can do this, then literally anybody can do it. It's not about brain power. It's about knowing the principles. Gravity always works. If I drop this, it always falls. It's never floated. Never had that happen in my life. And so if you know the principles, you can use them. Like we can make water flow downhill. All the drainage systems in your house take advantage of that. Gravity works. So what are the principles, again, that work for us? Now, Jim Rohn says you can't hire other people to do your push-ups for you. I love that quote. I can't hire, what's your name? Rob. I can't hire Robin to go to the gym and work out for me and have my muscles get more toned. I can't hire you to meditate for me and I'm going to get a higher consciousness. I can't hire you to do my planning for me at night so my day is more organized the next day. All the things I'm going to teach you are things that you have to do. There are things that no one else can do for you. There are things. You can delegate certain things in your life, but not your health care, not your meditation, not your exercise, not these principles and strategies that we're going to be learning here today. So the first principle, building on that, says you must take 100% responsibility for your life and your results. And what that means is you have to give up all blaming, all complaining, all excuse making, all looking out at the world and saying, well, if the world were different, then I would be better off. Right now, we're all upset about the Chinese and the Indians are using more oil, which is sending the oil prices up, and we wish that wasn't happening. Some of you may love the president we have, some of you may not. We go through all these things where we say, if it wasn't for that, if it wasn't for the war, if it wasn't for him, if it wasn't for her, if it wasn't for the economy, then my life would be working perfectly. But there's a little formula I learned that's very, very powerful, and it really is the basis of everything I teach. It says E plus R equals O. And what that stands for are the events in your life, you have a response to them, and that creates outcomes. And everything in your life that you experience, whether you love it or you complain about it, is an outcome of how you've responded to earlier events. For example, if I put $200 in front of you and you go out and party with it, a month later your net worth hasn't increased. Retomando o programa Interbusiness, 4 perguntas para você se avaliar e avaliar as pessoas que estão à sua volta. No caso de ser uma empresa, se você é pai, se você tem relacionamentos pessoais, pense da mesma forma. É útil e importante, essas reflexões são úteis e importantes com a mesma intensidade. Primeira, você é capaz de discordar das pessoas com equilíbrio ou fica nervoso? Ou fica bravinho, começa a espumar quando alguém discorda de você. Segundo, você se sente confortável quando as suas ideias e opiniões são atacadas? Quando alguém fala que o que você disse foi uma grande bobagem, que a sua empresa é meia boca ou porcaria, que as suas decisões estão erradas, que você está com algum problema mental. Você é capaz de manter o equilíbrio? Como você trabalha com esse tipo de situação? Segunda reflexão. Terceira reflexão. Você tem verdadeiro interesse em conhecer pontos de vista, estilos de vida e personalidades diferentes do seu? Você se interessa em conhecer de fato os teus adversários? Você tem vontade de compreender uma vida diferente da sua?
Muito importante. Nós estamos no mundo da diversidade, isso é muito importante. A diversidade, seja ela nos seus mais diferentes âmbitos, é melhor você, se você não é capaz, é melhor você rever um pouco os seus conceitos e a sua base de decisão. Tá certo? Próxima reflexão. Outro slide, por favor. Sua equipe tem a franqueza, sua equipe tem maturidade para trabalhar com as diferenças de forma a integrar o melhor de cada opinião divergente e assim gerar melhores soluções. Sua equipe é capaz de trabalhar com pontos de vista, com conflitos e através disso gerar boas soluções? Se não, cada vez mais, quanto mais você assistir aqui ao programa Interbusiness, mais você vai ter conhecimento para solucionar esses problemas. O Jack Canfield disse o seguinte, que existem 3 passos importantes e ele deu 2 dicas nesse pequeno vídeo aí. Primeira coisa, assuma 100% da responsabilidade do que você quer mudar. Você não tem, o sol não está contra você, a economia não está contra você, por mais que você pense seja difícil, é difícil para você, é difícil para mim. Assuma 100% da responsabilidade. Segundo, compreenda que existem eventos, as coisas acontecem e sobre isso você não tem controle, mas você tem controle para moldar a resposta, para encontrar um caminho que faça com que o problema seja um salto na sua qualidade de vida, no seu nível de felicidade, no teu negócio, na tua marca, na tua empresa como um todo. Muito obrigado pela audiência, por nos assistir. Eu agradeço aqui ao Carlos do San Rafael, patrocinador desse programa, ao Sérgio Tomás da Construforte. Mais uma vez a todos vocês, muito obrigado e até o próximo programa Interbusiness.